Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, para mais um vídeo voltado ao edital de Penha. Vamos começar finalmente nosso foco no conhecimento geral para essa prova, né? Temos aqui vários conteúdos que vamos abordar nesse canal, como Lei Orgânica do Município. Vou abordar aqui sobre a Lei 15.527 de 2011, Lei de Propriedade Administrativa. Vou abordar também sobre legalidade, poder regulamentar, poder executivo, né? Tripartição de poderes, muita coisa que é basicamente constitucional, que é da Constituição Federal. Vou abordar tudo isso nesse canal, né? Claro que por partes. Agora nós vamos iniciar com legislação municipal, que é esse assunto destacado aqui, a nossa lei orgânica, a lei orgânica do município, beleza? Então vamos que vamos aqui começar finalmente a primeira etapa então dos nossos estudos. Então a lei orgânica, ela é basicamente a regra, o regulamento de como funciona o município. E é claro que tem muita coisa, né, até que é meio óbvio, né? Por exemplo, quais são as competências do município? O município, né, compete a ele, por exemplo, legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, né? Então, naquilo que a legislação federal e estadual deixar, né, para uma competência municipal, para um detalhamento, algum ajuste, a legislação municipal pode atuar, né, nesse quesito. Lembrando que primeiro, né, temos a legislação federal, a nossa Constituição Federal como regra, aí depois nós temos o Estado e o município com a sua competência, né? Então aí temos que analisar sempre a parte municipal. Pessoal, é bastante incisos aqui nesse primeiro passo da lei orgânica. Não adianta decorar tudo, são coisas até intuitivas. Então o município legisla sobre assuntos próprios, o município vai elaborar o seu orçamento, isso aqui é o orçamento, tá, pessoal, do município, PPA, LDO e LOA, a gente chama de orçamento municipal. O município vai criar e organizar os bairros, que são os distritos, observando a lei do município e também a legislação estadual no que couber. O município que vai instituir e arrecadar seus tributos, que são de sua competência, que vai fixar, fiscalizar tarifas e preços públicos, que são também de sua competência, vai organizar os seus serviços locais, vai administrar os seus bens, vai organizar os servidores públicos, o quadro, o regime, né? Vai controlar os servidores públicos também de sua competência. Vai fixar e sinalizar zona de silêncio, trânsito, serviço de carga e descarga, vai disciplinar, né? Vai tornar obrigatória a utilização dessa estação rodoviária quando houver, né? Então são várias competências que cabem aí ao município. Sinalizar as vias urbanas, também é competência municipal. Então são algumas dicas aqui, né, que pode ser cobrada para vocês terem uma noção geral, né? Mas aí, se cair na prova, eu creio que será quais dessas é uma competência municipal. Vão cair outras situações que são muito específicas, né? Que vão dar a entender, organizar o exército, por exemplo, né? Nunca que seria uma competência municipal, né? Se caísse esse tema, no geral, não vai ser algo tão específico que cobre essa decoreba. Eu acredito, né? Não é muito de ser cobrado. Também vai, olha só, outra competência, dispor sobre os serviços funerários, né, e de cemitérios, nos limites das disponibilidades orçamentárias. Isso aí, né, pessoal, é competência municipal, né? E o que depois a lei orgânica ela vai abordar sobre as competências comuns. Comum entre quem? Entre o município, a União e o Estado. Então temos competências que são complementares, que são comuns entre os três, competências administrativas. E tendo em vista, né, o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar no âmbito municipal, zelar pela Constituição Federal, cuidar da saúde, assistência pública, preservar as florestas, fauna, flora, proteger o meio ambiente, proporcionar um meio de acesso à cultura, educação, ciência. Então são bem generalistas, né? As competências comuns que todos os entes aí têm que zelar por elas, né? Então é bem tranquilo. Proteger documentos históricos, culturais, e são competências comuns entre os três, né? Entre os três entes, as três esferas. E agora aqui a gente começa a em tópicos mais específicos que eu acho que são mais importantes de serem cobrados, né? Primeiro, vedações. O que é vedado ao município? O município não pode estabelecer culto religioso, igreja, então não pode ter a igreja municipal de Penha. O município também não pode subvencioná-la, transferir dinheiro, fazer uma subvenção social, né, aos seus representantes, à igreja em si, né, qualquer tipo de dependência ou aliança. Não, o Estado é laico, né, não pode, né, pessoal.
Porém, nós temos uma situação específica que pode acontecer colaboração. São termos de colaboração. Então, vamos supor que uma igreja ela tem uma casa de idosos, uma creche, alguma situação específica, né? E aí nós vamos ter aí um edital que vai ser lançado para atender essas situações específicas, que são situações de interesse público, né? Conforme até a própria legislação municipal e federal, em algumas questões de assistência social, né? Nesse caso, pode ser feito aí um termo de colaboração com aquela igreja, né? Então vai ser doado R$ 1.000 conforme cada idoso que está lá internado. Vamos supor, né? Situações que são possíveis, tá? Mas no geral não é possível, né? Estabelecer qualquer relação e vínculo com cultos religiosos e igrejas, tá? O município também é vedado recusar fé ao documento público. Tem que dar, né? E aí quem faz isso até é o servidor público, né? Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Não pode. Não pode ter uma lei, por exemplo, que somente moradores de Penha podem usar o posto de saúde. No verão, o que mais tem até, por exemplo, é a Argentina usando posto de saúde, né? Tô falando, é comum, tem muito turista aqui na região, né? Tem argentino, não pode fazer distinção. Gaúchos também, né? Que sempre são bem-vindos. Eu sei que tem vários gaúchos aqui assistindo, né? Também sempre fazem parte da nossa cultura de veraneio aqui, né? Então, não pode, não, tu não é do município, tu é turista. Não pode, né, pessoal? Não pode criar distinções. Ou concurso público, não, somente quem é de Penha pode fazer. É vedado, né, pessoal? Uma vedação. Também é vedado, olha só, subvencionar ou auxiliar de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, TV ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidário. Então o município não pode, né, de qualquer forma, botar dinheiro aí, né, em imprensas com fins de política, né, propaganda política, né, complicado. E também é vedado ao município publicidade de atos, programas, obras, serviços, campanhas que não tenham caráter educativo. Então vamos supor, né, o município resolve fazer uma campanha sobre a construção de um posto. Por que foi feita essa campanha, né? Tem que ter um caráter educativo, tem que ter um caráter informativo, como por exemplo a campanha de vacinação ou questão de orientação social, né? Tem que ter, né, situações que tenham um motivo, uma justificativa para aquela campanha, para aquele gasto público com publicidade, né? Então tem que evitar qualquer associação de promoção pessoal de autoridade, de prefeito, de secretário ou de servidores públicos. Então é vedado qualquer tipo aí de publicidade pessoal, é vedado qualquer tipo de propaganda político-partidária, já na nossa lei orgânica. Na sequência, tá? Depois das vedações, a lei orgânica começa a abordar um pouco sobre a Câmara de Vereadores, o funcionamento dela, né? A Câmara de Vereadores, ela é o poder legislativo, é quem legisla, quem vota os projetos de leis, representante do povo aí, né? Na casa do poder legislativo. Cada legislatura, tá? A gente chama de legislatura, tem duração de 4 anos. Então, legislatura tem duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. A gente chama de sessão legislativa cada ano, então, né, durante a legislatura, os 4 anos. Importante, isso aqui é bem padrão, né? Padrão de todo município, acho que não vai ser cobrado, mas só para conhecimento. A Câmara de Vereadores ela é eleita aí a cada 4 anos, com mandato, né? E para você ser vereador, você tem que ter o quê? Nacionalidade brasileira, pleno exercício do direito político, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, você tem que morar em Penha, tá? Até se você se mudar de Penha e você for vereador, você pode perder seu mandato, né? Tá lá na sequência depois na lei orgânica. Filiação partidária, idade mínima de 18 anos e ser alfabetizado, né? Em Penha, nós temos 13 vereadores para o próximo mandato, tá? Para o próximo mandato, então, né, foram eleitos 13 vereadores para o próximo mandato. Antes eram 13, acho que teve um aumento aí populacional e teve um aumento aí, né, na quantidade de vereadores. A Câmara de Vereadores, ela se reúne do dia 20 de janeiro, tá? Até o dia 17 de julho. Esse é o primeiro período dentro da sessão legislativa. Aí nós temos um recesso e volta dia 1º de agosto até 20 de dezembro, que é o segundo período, tá? 20 de dezembro. As reuniões somente poderão ser abertas com presença de no mínimo 1/3 dos membros aí da Câmara, então elas podem ser abertas. E olha só, isso aqui é uma outra situação que é destacada na lei orgânica, que por deliberação da maioria absoluta, ou seja, né, a maioria absoluta dos membros da Câmara pode convocar
os auxiliares diretos do prefeito para pessoalmente prestar informações sobre matéria de sua competência. Quem são os auxiliares diretos? Secretário. Ou seja, pessoal, nós temos a lei orgânica um dispositivo para forçar, obrigar o secretário a ir prestar informação. Vamos supor, maioria absoluta no caso, né, pessoal, é metade mais um, né, dos atuais. Nós temos 13 na próxima gestão, né? Então nós vamos ter que ter 7, né? 7, metade mais um, então 7 para votar, né? E fazer com que um secretário tenha que prestar informação. Porque olha só, não é toda lei orgânica que tem isso, eu achei interessante. Se a maioria absoluta votou que o secretário deve comparecer, então o secretário da saúde tem que explicar o porquê que foi contratado uma empresa tal, uma empresa Y. Beleza? Vamos supor. Foi votado, beleza, foi deliberado lá na Câmara, na sessão. Se ele faltar, olha só, a ausência dos auxiliares diretos do prefeito, sem justificativa, aceita pela maioria absoluta do plenário, importará crime de responsabilidade. Pode sofrer até impeachment, né? Crime de responsabilidade. E olha só, continuando, mais pontos que são interessantes aqui da lei orgânica. Os auxiliares diretos do prefeito, a seu pedido, poderão também comparecer perante o plenário ou qualquer comissão para expor assunto ou discutir projeto de lei. O que é isso? Então, o secretário de saúde ele pode a qualquer momento participar dentro da comissão lá da Câmara, onde são discutidos os projetos, ele pode participar das reuniões. Afinal, ele é um auxiliar direto do prefeito, né? Ele vai também responder e comentar sobre assuntos que são da sua pauta, né? E outro ponto interessante é que a mesa diretora de penha pode encaminhar pedidos escritos de informações auxiliares direto. Então, a mesa diretora pode encaminhar de forma escrita. Né? Não é requisitar que ele vá presencialmente, como na outra situação. A mesa diretora pode fazer pedido de informação via escrito para o auxiliar direto. E, de novo, importando crime de responsabilidade, a recusa ou não atendimento no prazo de 15 dias. Olha só, né? Então, tem 15 dias para responder, senão é crime de responsabilidade, ó. Então, não é fácil, não. Essa Câmara está bem alinhada, né? Para conseguir informação aqui do prefeito e dos auxiliares diretos. Não é toda a prefeitura que trabalha dessa forma, né? Que tem isso na lei orgânica. Na sequência, a lei orgânica traz as atribuições. Lembrando, as atribuições da Câmara basicamente é discutir toda a matéria que seja possível, né, de competência municipal. Então, ó, instituir código tributário, alterações no código tributário, lei ordinária referente a isso, é a Câmara. Autorizar isenções, anistias, parcelamentos, tem que passar pela Câmara, um processo de parcelamento. Votar a lei do orçamento, que é o PPA, LDO e LOA, também é a Câmara que vota. Deliberar sobre o empréstimo. Se o prefeito quer pegar um empréstimo, ele vai ter que emitir um projeto de lei, que vai ter que ser aprovado pela Câmara. Autorizar a concessão de auxílios, subvenções, também. Aprovar o plano diretor, autorizar consórcio com outros municípios, que é a união de municípios para um determinado fim. O que eles mais gostam de fazer também, ó, alterar a denominação de via, de rua, alterar nome de rua, isso aí qualquer Câmara aí é o que mais fazem, né? Alterar logradouro público, delimitar o perímetro urbano, estabelecer normas urbanísticas, também em relação a loteamento, zoneamento, tudo isso é votado dentro da Câmara Municipal. E até se o governo quiser mudar de sede temporariamente, tem que passar pela Câmara, tá? Então são várias atribuições, né? É só pensar, né? Isso é uma competência do município? Tem que ser discutido? Provavelmente tem, né? Vai passar pela Câmara, se é projeto de lei. Bom, na sequência nós temos o que a lei orgânica ela traz sobre os vereadores, tá? Lembrando, os vereadores, eles são invioláveis no exercício do seu mandato e na circunscrição do município, né? Então, dentro do seu município, eles são invioláveis por suas opiniões. Pode falar o que quiser, palavras e votos. E olha só, isso também foi adicionado na lei orgânica, né? Eles acrescentaram informações que permitia cobrar mais dos prefeitos, como a gente viu, né? E também se isentar de algumas situações. Olha só, os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas, em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informação. Então, o vereador não precisa dizer, né, de onde que ele conseguiu essa informação. E os vereadores também, olha só, têm o direito ao acesso às repartições públicas municipais,
para se informar sobre qualquer assunto de natureza administrativa, em horário de expediente normal, independente de autorização, respondendo administrativamente o servidor que negar esse direito. Então, se você vai virar enfermeiro e um vereador está chegando da oposição, você não pode trancar, né? Não deixar que ele entre. Se ele quer analisar uma informação de natureza administrativa, você tem que deixar ele entrar, ou você pode responder, né, administrativamente sobre isso. É um exemplo, né? Depois nós temos algumas vedações que são tragas na lei orgânica, né? Nem tudo são direitos, também tem algumas proibições. Então, por exemplo, desde a expedição do diploma de vereador, ele é proibido de manter contrato com o município. É claro, né? Ele não pode ter um contrato com uma empresa aí, né, do município a partir desse momento. Ele também não pode aceitar cargo, emprego ou função na administração pública direta ou indireta, salvo se ele for aprovado em concurso. Então você pode sim ser um servidor público efetivo e virar vereador. Se tiver compatibilidade de horários, tudo certo, tranquilo. Agora, você não pode ser um comissionado e ser vereador. Aí não é possível, né? Não é possível acumular. Também é vedado agora desde a posse. Desde o momento da posse, então lá na Câmara Municipal vai ter o dia lá da posse, né? 1º de janeiro. A partir do momento que tem a posse, você também não pode ocupar cargo ou função na área pública, como comentado. Você não pode exercer nenhum cargo eletivo federal, estadual ou municipal. Você não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica e nem exercer nela função remunerada. Então você não pode trabalhar numa empresa que tenha contrato com a administração pública. Você não pode receber função remunerada, ó, qualquer função remunerada. Nem ser só diretor, não receber nada, não pode. Ser só sócio. E também, ó, o que é mais importante, não pode patrocinar nenhuma causa junto ao município que seja interessado. Então vamos supor que você tem uma empresa e essa situação que você está Imagina que você está criando uma festa, a festa do marreco. A festa do marreco não, vamos supor a festa do marreco. E você tem uma empresa de marreco no município, né? Isso pode ser considerado que você está criando essa festa e pode beneficiar uma empresa que você tem relação, né? Então tem que cuidar muito, né, nesses aspectos aqui de relação da sua empresa. Se você tem uma empresa, porque você pode ter uma empresa que não tem nenhuma relação com a área pública, né? Mas tem que cuidar para não patrocinar uma causa que favoreça essa sua empresa, né? Se você pode sofrer uma denúncia, né? Caso vire vereador, né? E quem pode perder o mandato? Olha só, você pode perder o mandato como vereador se você infringir qualquer uma dessas proibições que eu comentei ali. Além disso, se, né, for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Então, um vereador que não sabe se portar, né, como parlamentar de forma adequada, que utilizasse do mandato para a prática de corrupção ou improbidade administrativa, pode perder o mandato. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das reuniões ordinárias. Ó, então, das reuniões ordinárias, você faltou um terço, perde o mandato. Que fixar residência fora do município. Então, deixou de morar em Penha, o vereador aí pode ser denunciado, ele pode perder o seu mandato. Ou o vereador que perder ou tiver suspenso os direitos políticos, ele também pode perder o mandato. Depois a lei orgânica aborda sobre o processo legislativo. E aí nós temos aí alguns pontos. O primeiro passo é sobre a emenda à lei orgânica. Então nós estamos estudando aqui a lei orgânica, que é a lei mor, a lei chefe do município. E olha só, para ter uma proposta para emendar a lei orgânica, precisa de no mínimo, ó, 1/3 dos membros da Câmara de Vereadores. Então, 1/3 da Câmara de Vereadores precisa, né, para fazer uma proposta de lei orgânica, uma emenda. Então vamos supor que eles querem alterar uma proibição do vereador. 1/3, no mínimo, tem que fazer essa proposta. E depois vai ser entrada em pauta, né, vai ser discutida. O prefeito municipal é também, né, é um dos aspectos que pode solicitar uma emenda à lei orgânica. E olha só, a proposta será votada em 2 turnos com interstício no mínimo de 10 dias. Então tem que ter esse período aqui de 10 dias entre os turnos. E ela tem que ser aprovada por 2/3. Então tem que ser aprovada por 2/3 aí dos membros da Câmara para poder ser votada. Porque é a lei orgânica, né? Não pode ser tão simples aí de alterá-la. Então 2/3 tem que aprovar para que seja alterada. A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa diretora com respectivo número de ordem.
E a lei orgânica não poderá ser emendada na vigência do estado do sítio ou intervenção, né? Caso for uma intervenção, não pode ser emendada. Bom, sobre lei complementar. A lei complementar, então, é a lei logo abaixo aqui da lei orgânica. Importante, a iniciativa de lei complementar ela pode caber a qualquer vereador, comissão permanente, ao prefeito e também ao eleitorado. Então, os eleitores, né, se eles se juntarem em 5%, né, 5% total do município, pode criar uma lei orgânica. Desculpa, uma lei complementar, né, uma lei complementar. Uma proposta de lei complementar. Então, vamos supor que a gente quer alterar o código tributário do município. 5% dos eleitores têm que se juntar, né, para fazer essa proposta, tá? Em caso de relevância e urgência, o prefeito pode também fazer medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las diretamente aí à Câmara de Vereadores, né? Só que é claro, é proibido medida provisória para as leis orçamentárias, para qualquer conteúdo de lei complementar, para leis que já foram disciplinadas em projeto de lei aprovado e que só falta sanção ou veto, tá bom? Ó, e as leis complementares somente poderão ser aprovadas se obtiverem maioria absoluta. Então vejam, lei orgânica é 2/3 dos membros. Lei complementar é a maioria absoluta dos membros da Câmara. A maioria absoluta. Então são os 7. Não é, pessoal, a maioria simples, que a maioria simples é a maioria de quem estiver presente. Aqui é a maioria absoluta do total de vereadores. E aí, na sequência, a lei orgânica diz o que vai ser alterado, o que vai ser tratado como lei complementar. Então, Código Tributário. Eu só posso alterar o Código Tributário como lei complementar e tem que ser a maioria absoluta. Código de Obras, Código de Postura, Plano Diretor, o Estatuto dos Servidores, o teu estatuto, que vai ter todas as tuas regras, e a Lei Orgânica da Guarda Municipal. Esses são assuntos de lei complementar. Bom, na sequência, tá, nós temos o que é de iniciativa, o que depende do prefeito. Iniciativa privativa. Somente o prefeito pode iniciar esse tipo de lei. Somente o prefeito pode criar, transformar cargos e funções públicas. Inclusive o seu aumento. Somente o prefeito. A Câmara não pode. A Câmara de Vereadores, um vereador não pode solicitar um aumento de salário de servidores. Isso depende do Poder Executivo. O Poder Executivo que tem que começar esse projeto de lei. Um vereador sozinho ele não pode iniciar. Eu quero aumentar o salário das nutricionistas. Ele não pode, só ele. Depende do prefeito. O Poder Executivo, o prefeito que vai ter a iniciativa de fazer esse aumento. Se não tiver, não pode fazer. Né? A Câmara não pode aumentar a remuneração. Somente o prefeito pode, então, né, fazer leis que alterem servidores públicos e o provimento de cargo. Criação de estruturas, secretarias, departamentos. Matéria orçamentária, matéria que afete o orçamento, iniciativa do prefeito, né? Ó, não será admitido o aumento da despesa prevista nos projetos e iniciativas privativas do prefeito municipal, tá? Então cabe somente ao prefeito municipal. Para finalizar, a lei orgânica aborda sobre a fiscalização contábil, né? Para finalizar o vídeo não ficar muito extenso. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária, ela analisa, tá, pessoal? Ela é feita pela Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, tecnicamente, é um órgão de fiscalização que tem que fiscalizar o Poder Executivo, junto com o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Então, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária ela é analisada em relação à sua legalidade, legitimidade e economicidade. Vai ser feita pela Câmara junto com o Tribunal de Contas. Importante, né? Então, que o controle externo é feito pela Câmara de Vereadores junto com o Tribunal. Além disso, olha só, as contas dos municípios prestadas anualmente serão julgadas pela Câmara de Vereadores dentro de 60 dias após o recebimento do parecer. Então, o Tribunal de Contas ele dá um parecer prévio sobre as contas do município e o prazo da Câmara analisar é de 60 dias. Bom, em relação também à apreciação desse parecer, somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara deixará de prevalecer o parecer remetido pelo Tribunal de Contas. O que é isso, pessoal? Se o Tribunal de Contas disse que está tudo certo com as contas da Prefeitura, parecer favorável, para o parecer ser contrário, tem que ter 2/3 dos vereadores indo contra. E se o Tribunal de Contas dizer que está errado,
que deve ser rejeitada as contas do prefeito, tem que ser 2/3 dos vereadores dizer que não, ó, o Tribunal de Contas está errado. E além disso, tem que ser analisado o processo legal, o respeito ao contraditório, à defesa e a possibilidade de ampla defesa de recursos, todos os recursos possíveis, né, para tomar essa decisão. E fora o controle externo, pessoal, nós temos o controle interno, né, que é um órgão do sistema municipal, né? Nós temos o controle interno em toda a prefeitura. O executivo ele deve manter esse controle interno. Para quê? Analisar contratos, analisar os resultados alcançados, acompanhar o orçamento, a receita, a despesa, analisar a regularidade de todos os atos e fatos aí dentro de uma prefeitura. Beleza? Por hoje, nós encerramos esse vídeo, tá? Com um aspecto mais introdutório da lei orgânica. E em breve teremos mais conteúdos. É manter o foco, pessoal. Mantenha o foco que semana que vem teremos mais 1 ou 2 vídeos aí focado para o concurso de Penha. Até a próxima!